Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia desta sexta-feira, de 18 de setembro do ano da graça de 2020. Enviamos uma saudação também para todos aqueles que nos acompanham em casa, através da internet, sobretudo os doentes e as suas famílias. E nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada, sonhada, desejada e construída à base do sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos para todos, um pouco espalhados pelo mundo, aqueles que somos fiéis àquilo que Jesus Cristo nos diz. E hoje, no Evangelho, o Senhor vai-nos falar dos apóstolos e das discípulas, aquelas que acompanhavam o Senhor. E vamos nesta Eucaristia celebrar e lembrar José Luciano dos Santos, Artur Vaz, filho, pais, sogros e familiares. E também hoje soubemos que faleceu o Sr. Dom Anacleto Oliveira, o Bispo de Viana do Castelo, num acidente. E na nossa comunidade há muita gente que vem daquela zona, da Diocese de Viana do Castelo, a Diocese mais a norte de Portugal, do lado portanto, que faz fronteira com Espanha, com a Galiza. E nós lembramos toda a Diocese, porque um pouco por todo o lado do mundo da imigração portuguesa, nós encontramos gente que vem daquelas terras do norte de Portugal. E nós aqui em Kingston, aqui na nossa cidade, temos muita gente que vem mesmo do norte desta Diocese. Muitas famílias, algumas famílias do norte de Portugal. Portanto, enviamos as nossas saudações para a Diocese de Viana do Castelo, e porque ninguém esperava, foi um acidente que o Sr. Anacleto foi chamado a partir. A nossa vida é isto, nós somos isto, nós não viemos para ficar, nós somos para caminhar para o reino. E lembramos a todos neste dia. E tomando consciência que somos pecadores, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo
Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também é inútil a vossa fé. E nós aparecemos como falsas testemunhas de Deus. Porque damos testemunho contra Deus ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo, quando de facto não o ressuscitou, a ser verdade que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. Ainda estás nos vossos pecados, e assim os que morem em Cristo também se perderão. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias do que mora. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias e a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação.
Vamos sentar um bocadinho. Caríssimas irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, que é tirado de São Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, Jesus fala-nos de um grupo de mulheres que o acompanhavam. Nós vivemos num tempo em que estamos proibidos de dizer algumas coisas e, portanto, o mundo tem a verdade e nós não podemos tocar em alguns assuntos. E este das mulheres, do valor das mulheres, do amor de Cristo pelas mulheres, vem logo no Evangelho, não há nada a argumentar. Assim como Jesus chamou Pedro e os outros discípulos que o seguiam, Jesus tinha um grupo de discípulas. Uma coisa são os apóstolos, outra coisa são os discípulos. Os apóstolos são aqueles que continuam os sacramentos. São os 12 apóstolos que hoje representam os bispos, que são os bispos, e que hoje em Portugal, no nosso país, e também nós aqui sentimos, faleceu o Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo. Portanto, há os apóstolos, pelo qual passam os sacramentos, e há os discípulos. Jesus tinha um grupo de discípulas. Primeiro, eram mulheres que foram curadas por Jesus e, em sinal de gratidão, seguiam para ajudá-lo na sua caminhada, pois eram mulheres ricas, com alguns bens. Uma delas era nada menos que a mulher de Cusa, um administrador, um procurador de Herodes na Palestina. O segundo motivo, porque estas mulheres eram discípulas de Jesus e que seguiam Jesus, é que a situação da mulher, naqueles tempos, era de grande humilhação, inferioridade, discriminação por parte dos homens, não havendo nenhuma consideração de igualdade entre marido e mulher. Muito pelo contrário, a mulher servia apenas para estar em casa e para gerar filhos. Jesus aceita estas mulheres como discípulas em contracorrente com o mundo que circulava. E hoje é precisamente o contrário que nos querem fazer ver. Quando se fala de libertação da mulher, às vezes é muito disparate. Não, Jesus desde o princípio tinha um grupo de discípulas. Essas mulheres são tratadas em pé de igualdade com os discípulos. A sua tarefa consistia em prestar assistência, aliviar o caminho, ajudar no caminho, nas preocupações materiais inevitáveis para qualquer ser humano. Estavam ao mesmo nível de tantos discípulos que seguiam Jesus. Não havia nenhuma distinção. Nunca houve no Evangelho. Comparando aquelas mulheres com as de hoje, percebemos que todo o extremismo acarreta uma situação oposta. Quanta confusão se criou à volta da figura da mulher, das mulheres, quanta confusão se tem criado. Esta confusão a respeito de Maria Madalena, por exemplo, Maria Madalena, bem como tantas outras do seu tempo, pode ter muitas causas. A confusão com Maria Madalena, que era uma mulher de má vida, que se encontrou com Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo a libertou, e tem-se gerado ao longo da história, ao longo dos tempos, porque a história da Igreja são 2000 anos, muita coisa se tem dito desta Maria Madalena. Era uma pecadora pública que se converteu, que aderiu a Jesus Cristo. Ponto final. Esta mulher que tem sido tão maltratada ao longo da história, como pecadora arrependida, ela é um apelo à conversão.
mostrando como todos os pecados podem ser perdoados quando a pessoa se arrepende. Maria Madalena, aquilo que diz é isto. Era uma mulher da vida, era, na nossa linguagem, uma mulher pública, prostituta. Na linguagem do Brasil era uma rapariga, mas que se arrependeu e que mudou de vida. E é isto que é proposto. No entanto, parece haver uma intenção menos explícita, parecida com estas propagandas que hoje se fazem através das novelas, de maneira subtil. Há movimentos hoje na história e sobretudo no nosso tempo que querem colocar sobre Jesus os mesmos males que eu vivo. E, por exemplo, em relação à Nossa Senhora, à virgindade de Nossa Senhora, os males que eu vivo, aquilo que me afeta, como é que Nossa Senhora pôde ser livre disto? Como é que Jesus podia estar livre disto? E, portanto, atribui-se a Jesus e a Nossa Senhora aquilo que eu vivo, quando nós dizemos mal de Jesus e de Maria, estamos a dizer mal sobretudo de nós. É da tua vida, tu estás a falar da tua vida. De maneira subtil, a deturpação da figura de Maria Madalena mantém uma velha atitude suspeita em relação às mulheres. É uma maneira subtil de ofender as mulheres. Quando se trata mal de Maria Madalena, é uma maneira subtil de ofender as mulheres. Maria Madalena fala-nos de arrependimento, de conversão e de mudança de vida. Maria Madalena foi uma discípula fiel, que acompanhou durante toda a sua vida pública, companheira, que esteve presente na crucifixão, estava ao lado de Nossa Senhora, que permaneceu diante do túmulo, aquela que faz a maravilhosa experiência da ressurreição, foi a primeira a chegar ao túmulo e que descobriu que Jesus não estava lá. Foi transformada em pecadora arrependida, mesmo que esta deturpação da figura de Maria Madalena fosse menos consciente, ela é o desvelamento do medo que o diabo tem de perder o poder. Portanto, Maria Madalena tem sido muito ofendida ao longo dos tempos e os objetivos são o contrário daquilo que se pretende dizer. E nós temos que estar atentos, porque aquilo que sobressai de Maria Madalena é o arrependimento e a conversão. É o tornar-se discípulo de Jesus, é o ter aceito a proposta de Jesus. Todas as outras coisas que nós queremos colocar, que o mundo quer colocar sobre Maria Madalena depois da conversão, porque antes sim, mas depois de conhecer Jesus, isso tem a ver com a vida de quem fala de Maria Madalena. E muitos falsos testemunhos, mesmo casais que o casal destrói-se, às vezes pela maldade do coração de gente que lança boatos. Quantos casamentos já se partiram por causa da maldade de gente que está por fora e que tem o coração cheio de lama, cheio de pecado, cheio do demónio e que lança a suspeita e divide os casais. Quantos casais não são divididos assim? Como Maria Madalena, que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com a realidade, mas tem a ver com o mal que está no coração daquela pessoa que lança a suspeita sobre a pessoa, aquela determinada pessoa. E todos nós conhecemos casais destes que sofreram tanto. Alguns ultrapassaram as dificuldades, acreditaram um no outro, nunca puseram em causa, conheciam-se bem, conhecem-se bem e vão em frente. Mas nenhum casal é livre disto, como os sacerdotes, como a vida dos sacerdotes. É a mesma coisa. O que importa? Nós chegamos a uma determinada altura, não importa nada. Digam que sim, que não, que talvez seja à vontade. O que importa é a consciência tranquila. E se não temos a consciência tranquila, pedimos perdão a Deus. Mas todos nós temos que nos rever na Maria Madalena
E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, como Jesus disse noutra parte do Evangelho. Quando tu te arrependes, quando tu te encontras com Cristo, quando tu queres mudar de vida, o que é que os outros têm a ver com isso? Agora vais andar a vida toda a sofrer uma coisinha que fizeste aqui ou uma coisinha que fizeste além. Maria Madalena fala-nos disto. E nós, como cristãos, devemos refletir sobre este conjunto de discípulas que acompanhavam Jesus. E não nos deixarmos a ir atrás de teorias fáceis. Porque às vezes há uns sorrisinhos, há assim umas coisas lançadas, que são aquelas que se julgam muito espertos, que lançam umas farpas, depois dão uns sorrisozinhos, para ver se a pessoa cai, treme. Quem está calmo, quem está com segurança, vê a maldade que está naquele coração, vê o demónio a agir, e mais nada, não é preciso ter mais medo. Tanto os casais, como o sacerdote, como as nossas vidas, porque nós conhecemos tantos casais que têm sofrido tanto ao longo da sua vida por causa da maldade do demónio em gente que não tem princípios. Essa gente é que deve ser colocada no seu lugar e no seu sítio, porque o demónio, uma das primeiras ações é tirar a paz, é incomodar. O demónio não gosta de famílias unidas. Pensais que o demónio gosta de famílias unidas? Gosta que um casal se ame? Um casal, uma família que se ama, está a falar do amor de Deus. O demónio não gosta e, portanto, ataca a família através dos seus obreiros e de todos aqueles que são atores da ação do demónio. Coloquemo-nos hoje então no Evangelho, reflitamos no Evangelho, neste Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 13. É um Evangelho curtinho, mas que nos fala: homens e mulheres, somos discípulos ou não de Jesus. Como digo, aos apóstolos e aos discípulos. Os apóstolos também têm que ser discípulos, também têm que seguir Jesus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, o Evangelho resume assim a vida diária de Jesus: ir a pé por cidades e aldeias, pregando a boa nova, acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres que o serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que tem Jesus como único Senhor, pelos ministros que lhes são necessários e pelos fiéis que a servem com os seus bens, oremos. Pelas mulheres cristãs que dão vida às comunidades, pelas jovens que as perfumam de beleza interior e pelas crianças que a enchem com o seu sorriso, oremos. Pelas mulheres que creiam em Cristo ressuscitado, pelos homens que o anunciam com todo o ardor, e pelos que deixaram morrer a fé na ressurreição, oremos. Pelos que continuam a viver nos seus pecados, pelos mais pobres e infelizes de todos os homens, e por aqueles que tudo perderam, mesmo a esperança, oremos. Pelas cristãs que cuidam desta Igreja com esmero, por aquelas que dão catequese e servem os pobres, e pelas que reanimam a esperança de quem chora, oremos.
Senhor nosso Deus, que na vossa infinita sabedoria deste um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus, a quem serviam, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas. Recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.